Sabe aquela sensação de coração apertado, de inquietação? Acho que todo mundo conhece bem, né? A gente chama de ansiedade. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo numa resposta para isso que está lá numa das passagens mais conhecidas da Bíblia. João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. É uma pergunta que vai direto ao ponto, não é? Fala daquela agonia, daquele medo do que a gente não consegue controlar. E o mais interessante é que a passagem que a gente vai ver hoje começa justamente aí, validando esse sentimento que, vamos combinar, é universal. Para a gente entender o peso dessas palavras, o contexto aqui é tudo. Pensa só na cena. É a última ceia. Jesus já sabe o que está por vir, a cruz. E os discípulos, de alguma forma, sentem isso no ar. Eles estão confusos, com o coração na mão, sabe? E é bem no meio dessa crise toda que ele apresenta uma saída, um caminho para a paz. Certo? Então, qual é o primeiro passo para encontrar essa paz? A solução que ele oferece começa com uma base, um fundamento bem sólido, a fé. A instrução aqui é muito específica. Ele não fala só, creiam em Deus, ponto. Ele continua, creiam também em mim. Essa conexão não é por acaso, sabe? É totalmente intencional, mostrando que uma coisa está ligada na outra, são inseparáveis. Mas vamos lá, o que significa crer nesse contexto? A análise mostra que é muito mais do que só aceitar uma ideia na cabeça. É um ato de confiança, de entrega mesmo, sabe? É como colocar a própria vida nas mãos de alguém. É basicamente dizer, olha, eu não estou entendendo tudo o que está acontecendo, mas eu escolho confiar que você está no controle. Uma analogia que ajuda a gente a visualizar isso é a do capitão na tempestade. Pensa assim, a vida é esse mar revoltado, caótico, assustador. A gente tem duas opções, ou a gente fica olhando para as ondas gigantes e entra em pânico total, ou a gente olha para o capitão do barco. Um capitão experiente que já enfrentou tempestades muito piores. A fé, nesse caso, vira uma escolha, onde a gente vai colocar o nosso foco. Mas não é só sobre ter fé no presente, no meio da tempestade. A solução que Jesus apresenta também dá uma esperança bem concreta para o futuro. E essa esperança se resume em uma promessa, a promessa de um lugar. E essa é uma promessa que traz um conforto imenso. A ideia de uma casa com muitas moradas, isso sugere que tem espaço para todo mundo, sabe? Um lugar de pertencimento. E não é só uma casa física. A ideia aqui é de um relacionamento, de estar para sempre na presença do Pai. O contraste que isso cria é poderoso, porque essa promessa muda completamente a nossa perspectiva sobre o fim de tudo. O destino final deixa de ser o túmulo, uma coisa que dá medo, e passa a ser a presença do Pai, um lar, um lugar que a gente espera. E claro, uma esperança assim acaba mudando o jeito que a gente vive hoje, né? Ok, então os discípulos tinham ali um convite à fé, uma promessa de esperança, mas eles ainda estavam confusos, tipo, tá, mas como a gente chega lá? E é essa dúvida que nos leva à resposta final e mais direta de toda a passagem, o caminho. A pergunta de Tomé é, no fundo, a pergunta de todos nós. É uma pergunta direta, honesta, que só quer um pouco de clareza. Como é que a gente vai saber o caminho? E essa dúvida, ela abre a porta para uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. E aqui está o ponto central de tudo. Repara bem. Jesus não diz que ele mostra o caminho. Ele diz que ele é o caminho. É uma afirmação, nossa, super central e exclusiva. No mundo que vive dizendo que todos os caminhos levam a Deus, essa frase aqui apresenta uma rota única, bem definida. Vamos abrir essa frase para entender melhor. Ele é o caminho porque é ele que leva a gente até Deus. Ele é a verdade porque revela quem Deus é de verdade, sem filtro, sem distorção. E ele é a vida porque é nele que a gente encontra a vida de verdade, sabe? Tanto agora quanto na eternidade. Cada palavrinha aí tem um peso, uma função. E para isso ficar ainda mais claro, tem outra imagem que é muito boa. Imagina uma pessoa perdida numa floresta, à noite, escuridão total. Jesus é o guia que aparece com uma lanterna e fala, vem comigo, eu sei o caminho para sair daqui. Ele não aponta uma direção e vai embora, não. Ele vai junto, liderando o caminho para fora da escuridão. Então, chegamos na hora de juntar as peças. Como é que tudo isso se conecta para trazer paz e um propósito para um coração que está ansioso? Resumindo a história toda, o que a gente tem? De um lado, o problema, um coração turbado, e do outro, a solução em 3 partes que a passagem nos dá. Primeiro, a fé, para a gente confiar no capitão. Segundo, a esperança, por saber que tem um lugar preparado para nós. E terceiro, a certeza do caminho, por ter um guia claro para seguir. Juntos, esses 3 pontos criam uma base muito forte contra a ansiedade.
E a gente termina com essa reflexão. No meio da confusão toda, do caos do dia a dia, o que realmente significa ter um caminho que é definido, uma verdade que é sólida e uma promessa de vida? Essa é a grande questão que essa passagem deixa no ar para a gente pensar.